Boa noite a todos. Vamos começar mais um culto de adoração ao nosso Deus. E ainda em momento de reverência, a gente vai entrar em espírito de oração, mas cantando essa primeira música, que fala sobre um desejo de estar em tua casa, um desejo de coração de louvar a Deus, que é sempre adorar a Ele. Vocês podem cantar assentados mesmo, ou aqueles que quiserem cantar de olhos fechados, essa primeira música, e cante em espírito de oração. Esse é o meu desejo.
saúde, te agradecemos pelo sustento, te agradecemos pelo alimento, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. E que o nosso desejo, nossa gratidão seja sempre te louvar. Toma o nosso coração e toda a nossa alma, Pai. Faz o teu querer em nossas vidas. Que o Senhor possa usar as nossas vidas para o teu querer, para a tua vontade. E que o simples gesto de estar aqui possa demonstrar a gratidão por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, a gratidão por ser o Senhor de nossas vidas e por nos dar o pão de cada dia, o alimento, Pai. Muito mais do que qualquer outro bem material, mas o sustento, assim como o Senhor dá aos pássaros, que nada trabalham, mas o Senhor os alimenta, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz e que o nosso desejo de coração seja sempre te louvar e estar em tua casa, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, continuar nosso momento de louvor. Essa próxima música fala sobre ser bendito o Cordeiro Jesus Cristo que morreu por nós. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual, aquele que tirou o pecado do mundo para aqueles que aceitaram. E Ele, nós devemos sempre engrandecer a Ele, bendizer a Ele, porque Ele é alvo mais que a neve. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim.
E a expressão do coro que a gente acaba cantando mais é: cantarei teu amor para sempre, que é o que devemos levar em nossas vidas. Por tudo que Ele faz em nossas vidas, e também, como a gente cantou no começo da música, que transborda o amor que Ele tem por nós, como fala uma figuração: dos bons corre o teu amor por mim. Então mostra o tamanho do amor que Deus tem por nossas vidas. É um dos principais motivos que devemos sempre glorificar a Ele, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. E assim a gente continua cantando, porque além do amor dEle, também tem a nossa alegria por ter Jesus no coração. Enquanto a gente estiver cantando essa música, a gente vai se cumprimentar, agradecer pela vida de um dos outros aqui. Pode se assentar. Agradecemos por todos que estão aqui hoje novamente conosco, cultuando o nosso Deus, os que nos visitam também aqueles que estão assistindo online também, que possa ser uma mensagem divulgada aí mundo afora, amém?
Hoje o nosso momento missionário será com a Cida. Vai trazer novidades sobre o pastor Guaraci. Pelo ministério dele, as crianças, pelo material, sua família, seus filhos. Deixa eu olhar aqui. Também está pedindo os irmãos oram pelo seu ministério, pela a saúde da sua esposa, Sandra. Também pela casa própria, de aluguel também. E ele mandou um grande abraço para o seu Cornélio, o seu Antônio. Amém. E também ele está pedindo também para suas filhas, a Juliana, a Júlia, a Jamil e a Sandra, sua esposa. Só isso. Aí vai escutar o momento de uma oração. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Guaraci e sua família. Que o Senhor venha, de uma forma muito especial, cuidar, abençoar, suprir todas as necessidades do campo e da vida da família, vida particular. Que o Senhor venha dar sabedoria na direção deste maravilhoso trabalho, o quanto ele é importante na propagação do teu Evangelho naquela cidade, e que a igreja ela cresça numericamente, espiritualmente, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Também esteja abençoando a sua família, a irmã Sandra, a Júlia, a Juliana e as demais filhas. Que o Senhor venha dar saúde, paz, alegria e harmonia na família, como também ele pede pela compra da casa própria. Que o Senhor venha de uma forma especial abrir as portas e usar os meios cabíveis para que ele possa adquirir essa propriedade. Obrigado, Deus, por termos parte nesse ministério, e queremos que a tua obra ela cresça neste Brasil e no mundo também, e abençoando cada irmão que tem orado, tem cooperado com este projeto, e entregamos em tuas mãos todo o andamento do mesmo e o progresso também. De novo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, cada missionário, graças a Deus pelos missionários, todos eles, que têm sido apoiados pela nossa igreja, e vamos continuar orando por cada um deles e suas famílias. Bom, nesse momento, nós vamos fazer uma apresentação especial, falando com a Amanda. A Amanda, ela já fazia um tempinho que não vinha, mas hoje ela veio acompanhar, E ela veio trazer a preciosa filha dela, eu quero chamá-la aqui à frente, junto com a sua querida mamãe Adriana. Vem cá, Adriana, vem cá, porque você está apresentando você é vó é assim, não adianta esconder mais, Quer achar que vai ser sempre, mocinha, parece que é a irmã dela, mas agora é a avó, A avó Adriana, Mas aqui, três mulheres, dessa família, 3 gerações aqui, a Adriana, a sua filha Amanda. E aí agora a nossa querida Amanda vai apresentar a filha, Nome, idade, certinho. Diga lá, olha lá, pode dizer. Isabela é a Maúde do nascimento. Ela completou 2 meses agora. Ela só guardando as vacinas para poder visitar e permanecer aqui. Tá com saúde? Tá com saúde também. Muito bem. Graças a Deus. Que bom, gente? A nossa igreja crescer com crianças também, bebês que vão surgindo, E cada criança que surge no seio da nossa igreja é sempre uma alegria. No Antigo Testamento havia uma prática judaica que a criança, no caso lá, na cultura judaica e na lei mosaica, os meninos, então somente os meninos primogênitos, eram levados ao 8º dia para o templo. E lá eles eram apresentados ao templo, como diz em Lucas, no
capítulo 2, assim que Jesus nasceu, ele foi apresentado ao templo. E aí, na verdade, isso não criou um mandamento, nem uma ordem, nem, na verdade, uma cultura que precisa ser seguida, mas nós adotamos esse momento precioso, independente de sendo menina, menino, independente dos dias do nascimento, mas esse momento especial em que a criança vem à igreja, e aí é o momento de apresentar a criança para a igreja, para o Senhor, e também orar pela família, pela criança e para aqueles que são cuidados. Então, nesse momento, nós vamos ter aqui a nossa preciosa Isabela lá, né? Isabela, né? Na nossa frente. Eu quero chamar os dois pastores para virem comigo. E nós vamos orar pela Isabela, pela Amanda, o marido Igor. Isso. Vamos orar pelo Igor. O Igor ainda não está no nosso meio. Vamos orar que Deus possa transformar no coração dele, né? Também está conosco um dia. Mas hoje a nossa oração especial é por essa criança aqui, né? Sabemos que Deus é o autor da vida, né? Certamente é uma criança que Deus tem um propósito, um projeto. Nossa oração que Deus possa consolidar o projeto para dentro da Isabela. Deus tem sabedoria, esse cuidado, assim como o Pai também. Quero convidar todos a se colocarem em pé, e os pastores vão ficar à frente. Então, melhor, vamos para cá. Obrigado. A vovó fica do lado. Você é parte desse projeto de Deus. Não é verdade, né? Você é privilégio, né? Ter aí a vovó, né? Um grande privilégio. E aí eu quero convidar todos aqui nesse momento, uma atitude de reverência. Você, se você puder, fique com a sua mão direita para frente. Vamos lá. E aí, inclinada na direção em que você feche os seus olhos. Os pastores, o pastor Tomé primeiro, o pastor Geraldo, e eu estarei orando no final pela Isabela, Amanda e Igor. Vamos lá. Entregamos em tuas mãos, ó Deus, a vida da Amanda, do Igor e da Isabela. Principalmente, ó Pai, neste momento, nós, diante do Senhor, com as nossas mãos levantadas, o nosso coração voltados para o Senhor, apresentamos a Isabela na tua presença. E eu tenho certeza que o teu plano, o teu projeto grandioso e maravilhoso se realiza cada dia na vida dela, Deus. Que a Amanda e o Igor sejam o canal de bênção na vida da Isabela, direcionando sempre a tua perfeita vontade. Que esta dádiva venha alegrar o coração dos familiares, como também o coração do Senhor. Obrigado, Pai, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amado Pai, nos alegramos na tua presença e rogamos ao Senhor que abençoe a Isabela, a sua Amanda, o pai Igor, e para o Senhor, abençoe essa família, meu Pai, cada um, casal, siga o Senhor e transmitam a essa criança no tempo certo, a verdade da tua palavra, e possa continuar na igreja. Pai, nós pedimos teu merecimento. Amém. Senhor, nessa noite nós comungamos juntos desse grande privilégio de celebrar a vida que o Senhor concedeu a Isabela, o seio desse lar, a Amanda, o Igor. Obrigado, Deus, porque sabemos que a vida é um presente do Senhor, os filhos são herança do Senhor. Meu Deus, que essa pequena criança, Isabela, seja uma marca clara da ação misericordiosa e generosa do Senhor na vida dessa família. Que o Senhor possa conceder a Isabela a saúde, o crescimento necessário cada dia. Meu Deus, na medida do possível, o conhecimento da tua palavra. Seja com a mãe, Amanda, o pai Igor, com o pai, que o Senhor possa fazer a transformação, a decisão de vida ao lado do Senhor. Amando, Deus, que possa haver a diligência em buscar a tua presença e trazer a sua filha à casa do Senhor e fazê-la conhecer os caminhos e andar nos caminhos do Senhor. Ó Deus, que nessa família e nessa casa não falte a luz da tua palavra, que possa guiar os passos, a instrução e o cuidado. Meu Deus, essa vida, essa nova vida, tão tenra idade, mas que possa ser reconhecida como a dádiva do Senhor. Amém. E, ó Deus, também uma oportunidade de servir ainda mais ao Senhor. Ó Deus, abençoe esse lar, traga o sustento necessário, a provisão, a harmonia, o lar, que possa suprir cada necessidade, que a tua presença seja real, seja visível naquela casa.
Ó Deus, ajuda também os familiares, ajude a Adriana, os demais. Ó Deus, ao redor, que possam ser abençoados e ser bênçãos na vida da Isabela. Apresentamos juntos essa criança no altar do Senhor, como gratidão a Ti, e colocamos e encomendamos essa vida e essa família aos Teus cuidados em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, dona Amanda. Deus abençoe você, a princesa aqui, né? Juliana, também, Deus abençoe. Pode se assentar, obrigado. Como a gente sempre diz, cada vez que a gente apresenta uma criança aqui, né, é para nós um privilégio, né? E aí a gente fica sempre feliz de ter mais e mais vidas aqui. Principalmente assim, né? Começando a vida nos caminhos do Senhor. Deus dê bastante sabedoria, Amanda. Deus possa falar o coração língua. E essa criança possa crescer nos caminhos do Senhor. Deus abençoe você. Deus honra a sua família. Continuando, a gente vai ter o nosso momento de recolhimento, dízimos e ofertas, também missões. As crianças têm aqui a caixinha específica agora para elas, caixinha toda enfeitada. E a próxima música que a gente vai cantar é Te Agradeço, título, que fala sobre os motivos que a gente tem para agradecer em nossas vidas. Os pais já vão preparando as moedinhas para as crianças. Enquanto isso, a Sofia tem bolso no seu bolso, Sofia. E essa música fala sobre os motivos que a gente tem para agradecer pela vida, pela oportunidade, pelo alimento de cada dia, por tudo que temos. É motivo de agradecer ao nosso Deus. Tudo que tens feito
pelas tuas bênçãos, te agradecemos por Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar. Te agradeço por nos libertar e salvar. Te agradecemos por todas as oportunidades que Senhor dá em nossas vidas, pelo sustento, Pai. Possamos cada dia te louvar mais, ó Pai. Te agradecemos pelas ofertas aqui recolhidas, como forma de gratidão por tudo que você tem nos dado. Te peço também agora pelas crianças que vão ter um momento infantil na salinha e que também a pregação que vamos ter aqui, que você possa tocar em nossos corações através do Espírito Santo. Te pedimos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. As crianças vão sair até 11 anos. Bem, nós ficamos felizes, né, pelas crianças da nossa igreja, as que já estão indo para o cultinho, as que ainda não foram para o cultinho, né? E as que já foram, vão virando criancinha, criançona, marmanjão, né? E que a gente possa continuar na casa do Senhor por muitos anos, por longos anos, né? Independente da idade e das circunstâncias. Muito bem, nessa noite eu quero falar aos nossos corações a partir do livro de Ageu. Hoje eu não coloquei nada, né? Então não adianta você ficar procurando, que hoje eu vou exercitar a sua percepção, a sua atenção, né, naquilo que eu vou estar pregando. E como a gente sempre fala, nós louvamos a Deus por cada pessoa aqui. Esse projeto que a gente tem desenvolvido, né, o Ministério de Divulgação, com os cultos online, um desafio ainda para a nossa igreja, ainda requer um investimento em equipamentos melhores, né, câmeras, som, né, mas enquanto isso, o nosso desejo é que tanto os que estão aqui presentes, adorando ao Senhor, como aqueles que porventura estejam online assistindo aos cultos, que a mensagem da palavra do Senhor seja uma bênção aos corações, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver, assistir uma parte do culto, ou um dos cultos que estavam no Face. Alguém já assistiu? Não? Alguém já pôde assistir? Legal. E aí, como foi para aqueles que viram, assistiram, conseguiram ver direitinho, ouvir, né? Diga lá. Mas quem vai te ouvir? Ela está preocupada que alguém vai ouvir e ver ela falar, né? Ela está longe da câmera. Não, está tudo ótimo. É que quando algum irmão comenta hoje na escola dominical, não dá para ouvir. Não dá para ouvir muito bem, mas é muito bom quando não dá para vir realmente. É como o senhor falou de manhã. Ó, tá Eu valendo, acho que a né? Nossa, intenção não é que a gente fique em casa, mas realmente quando não dá, é melhor a gente estar. De alguma maneira é bom que a palavra chegue, né? Muito bem, esse estilo é o que nós temos, né? O desejo nosso é que todos estejam aqui na casa do Senhor, mas à medida das circunstâncias, dos impedimentos, temos essa alternativa, né? A distância, aqueles que podem assistir os nossos cultos, seja ao vivo, seja depois gravado, e esse é o nosso desejo e a nossa proposta. Nós queremos estimular a todos, né? Não só os que estão aqui, mas aqueles que porventura estejam assistindo o nosso culto, que venham, né? Que participe dos cultos. Vamos louvar o Senhor, adorar, encher a igreja. Certamente Deus vai se agradar nesse momento, mas seja orando por esse investimento e esse projeto, esse ministério de estender a palavra do Senhor àqueles que não estão presentes. Amém? Ageu capítulo 2, nós vamos ler os versículos 10 a 19. Ageu capítulo 2 e os versos 10 a 19. A gente tem tido nas nossas aulas do nosso Centro de Formação Teológica. Tivemos na semana passada, segunda-feira, uma aula. A primeira aula desse módulo, né, que a gente está tendo, e a segunda aula vai ser nessa quarta, inclusive. Alguém falou, no dia do Jogo do Brasil? No Jogo do Brasil é tarde, né? Nossa aula é à noite, às 7h30, nós teremos o nosso segundo momento, a nossa aula em que eu estou lecionando sobre a apresentação de trabalhos de pesquisa, e nessas aulas a gente está fazendo uma pesquisa sobre textos bíblicos. Se você tiver interesse, depois fica aí no seu aviso. Mas a razão de eu falar disso é o seguinte, porque um dos assuntos que a gente desenvolveu na última aula foi, a partir de um texto bíblico, a gente gastou um bom tempinho lendo, relendo, né? Até a Letícia estava brincando, porque eu disse que às vezes eu vou preparar um sermão, e eu leio determinados versículos, o contexto, às vezes 15, 20 vezes, né? Os mesmos versículos, né? Para poder preparar. E aquilo, Letícia, não foi diferente não.
né? Esses versículos eu precisei ler umas 30 vezes, né, para poder desmembrar aqui o sermão. Então, o desafio aí da palavra do Senhor, não só para o curso que a gente está falando, e depois a Silvia estava falando que ela exercitando mesmo com os filhos, né? Que legal, né? O exercício de ler e reler os versículos bíblicos que podem trazer o ensinamento. Então, vamos ler o texto. E aí, pense no texto e leia comigo, não só com os olhos, né, vamos dizer assim, mas com a sua mente. Leia comigo mais profundamente os versículos de Ageu, capítulo 2, versículos 10 ao verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso, desde esse dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que sucedessem essas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela porção da tua palavra unida, e que ela, ó Deus, sendo preciosa, sendo inspirada pelo Senhor, o teu Santo Espírito, possa nessa noite falar aos nossos corações, e todos nós aqui participando desse culto, aqueles que estão porventura assistindo à distância, e que nesse momento nós sabemos que esse livro é um livro vivo, e ó Deus, onde quer que esteja sendo ouvido ou visto, sabemos que a tua palavra é rica, que o teu Santo Espírito vai à frente e pode influenciar e falar aos nossos corações. E essa é a nossa oração agora, desafiando-nos a cada um pela tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo, para que saiamos aqui desafiados pelo Senhor. Eu peço por todos aqui, por todos nós, pela tua palavra, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como eu disse, esse texto requer várias leituras, né? Não sei se você tivesse que falar alguma coisa desse texto agora, o que você diria, né? Essa foi a pergunta que eu repeti todas as, 30 vezes que eu li esse texto, né? A partir desse contexto. Muito bem. Primeiro é preciso entender um pouquinho do contexto dessa mensagem. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo no pano de fundo, na história. Esse é o terceiro sermão que eu prego no livro de Ageu. Como já disse, é um pequeno livro, um livro de apenas 2 capítulos. E ele se divide basicamente em 4 sermões. Tanto se você olhar em algumas das Bíblias ou versões, você vai ver essa divisão. O primeiro capítulo é um sermão, e aí no capítulo 2 se divide em 3 sermões. O primeiro, versos de 1 até o verso 9, e o segundo, justamente os versos que nós lemos, dos versos 10 a 19, e o quarto e último, do final do 20 até o último. Muito bem. No livro de Ageu, nós entendemos que ele fala sobre uma época 2.500 anos atrás. Mais especificamente, no ano 520 a.C. Ou seja, pouco mais, portanto, de 2.500 anos atrás, aconteceu essa história. Nessa época, nós sabemos que o que estava acontecendo, sabemos que a nação Israel, criada, iniciada lá com Abraão, que andou para a terra de Canaã, depois foi perseguida, vários exércitos atacaram a terra conquistada nos dias de Josué, sucessor de Moisés, muitos anos de história, até que chegou o momento em que a nação de Israel foi invadida e os
o povo que ali restava, o restante do povo, na verdade, de Judá, uma divisão de Israel, foi levado para um cativeiro, ou seja, para serem escravos na Babilônia. Na Babilônia, nós sabemos que surgiram histórias fantásticas, como a história do grande profeta Daniel. Bem, 70 anos se passaram e aquele povo escravizado na Babilônia, até que chegou o dia em que Deus trouxe libertação e o povo então volta para a sua terra de Israel. E aí, com o retorno, não encontraram tudo como antes no quartel de Abrantes, muito pelo contrário, encontraram tudo destruído, cidade de Jerusalém, os muros, o templo, e o grande templo de Jerusalém, que a primeira versão do templo, havia sido construída pelo grande rei Salomão, o grande rei Salomão, com todas as riquezas que havia disponível no mundo naqueles dias, um templo suntuoso. Muito bem, e aí com a invasão babilônica, todo o prédio, todo o templo havia sido destruído. E assim voltam os escravos, os ex-escravos, agora libertos da Babilônia, em direção à terra de Israel, para tentar reconstruir a nação. Fico imaginando que tragédia, você chegar onde você morou, viveu, né, e encontrar tudo destruído, ruínas. Assim foi a sensação daquele povo, né, os remanescentes de Judá, voltando para o seu território e encontrando tudo isso. E aí começa a reconstrução. E você vai ver a reconstrução de Israel, seja Jerusalém, os muros e templo, entre os grandes líderes que havia naqueles dias, Esdras e Neemias. Cada qual, inclusive, um dos livros, tem livros com o seu nome no Antigo Testamento. Muito bem, durante esse período de reconstrução, que foram muitos anos, vários profetas foram levantados. Deus queria que a nação fosse reconstruída, Deus queria que o templo fosse reconstruído. E aí, um dos profetas foi exatamente Ageu. Ageu é levantado pelo Senhor, é chamado pelo Senhor para ter uma missão. A sua tarefa era pregar 4 vezes para aquela nação num período curto, de meses. Ou seja, mais ou menos 8 meses, 6, 8 meses, ele deveria pregar 4 mensagens, e essas mensagens deveriam ter um propósito. O primeiro sermão que ele pregou era mais ou menos assim: já tinham voltado fazia 16 anos para o território, tinham começado a reconstrução do templo, tinham acabado de reconstruir as casas, mas o templo estava parado. E aí então chacoalharam o primeiro sermão de Ageu voltem a reconstruir o templo. E aí o primeiro sermão era uma exortação ao povo para que retomem as obras, a reconstrução do templo de Jerusalém. Então é isso o primeiro. O segundo sermão, que nós pregamos recentemente, falava sobre, uma vez começada a reconstrução, de repente alguns começaram mais saudosistas a olhar para assim: puxa, o de Salomão era bonito, mas esse aqui, né? Esse aqui parece uma casinha, né, de conjunto habitacional, né? Aquele era um palácio, esse aqui é um negocinho, né, um trocinho pequeno. E alguns começaram a olhar, a comparar o grande templo de Salomão derrubado e toda a história que havia destruída agora. No entanto, agora sim, na reconstrução, templinho Michuruca, né? E alguns começaram a ficar entristecidos, saudosistas. E aí então veio o profeta Ageu e falou assim: peraí, a minha glória, a glória desse templo, esse segundo, apesar de mais simples, será maior do que a primeira, do que o primeiro templo. Ou seja, mais glória haverá nesse segundo do que no primeiro. E aí então o Senhor Deus fala através do profeta Ageu que a glória de um templo não estava na sua riqueza, na sua estrutura predial, mas estaria na presença do Senhor em meio àquele prédio. Ou seja, a glória de um templo não estava na sua estrutura física, mas na presença do Senhor. E aí a mensagem que nós pregamos a partir de Ageu, ela destacando quando Deus está presente e quando a sua glória enche um templo. Isso se aplica ao contexto da nossa igreja, né? Ou seja, Deus se faz presente e a sua glória enche uma igreja quando, por algumas razões. A primeira é quando o povo está ali, né, se esforçando na obra. E quando a igreja está lá e o povo está meio churuquinha, né, enfraquecido, desanimado, Deus não tem nenhum prazer de estar ali no meio. Também quando há temor da palavra de Deus no seio da igreja. Outra situação, quando o nosso testemunho começa a chamar a atenção no mundo, Deus tem prazer em que a sua glória esteja ali. Também quando o povo de Deus se torna catalisador, né, dos recursos para que a obra do Senhor avance. E por último, quando nós encontramos na casa do Senhor a paz, o descanso das nossas almas. São razões que estão no texto que mostram que a glória do templo do Senhor não está decidida pela parede, nem pela riqueza, mas Deus se faz presente quando esses elementos se fazem presentes. E a nossa igreja fica esse desafio. Bom, esses foram os 2 primeiros sermões. E agora temos o terceiro. Nesse terceiro sermão,
Ageu não vem falar sobre prédio, nem vem falar sobre estrutura. Ele não vem falar sobre retome a obra, nem sobre a glória do templo. Mas nesse terceiro sermão, o profeta Ageu vem falar sobre relacionamento. O relacionamento do povo com Deus. E aí, aqui Ageu vem destacar o seguinte, que não bastava apenas executar uma tarefa, não era apenas um trabalho a ser desenvolvido, mas o texto demonstra, e o profeta aqui é usado pelo Senhor, para que o povo fosse desafiado a que tivesse um relacionamento mais profundo, íntimo, de coração com o Senhor. E aí nessa noite esse é o nosso desafio, replicar o sermão de Ageu, do profeta Ageu para a nação de Israel, naqueles dias, colocar para nós nessa noite e lançar o mesmo desafio. Nessa noite, nesse dia, Deus espera de você e de mim muito mais do que apenas uma aproximação religiosa e social, não apenas uma execução de trabalho, mas Deus espera relacionamento íntimo e profundo seu e meu com o Senhor. Isso se dá, e nessa noite eu quero destacar a partir de duas expressões que eu quero destacar nesse texto. Duas expressões que podem mudar a nossa forma de relacionar com o Senhor. A primeira delas está a partir dos versos 12, mas eu quero destacar o verso 12. Veja comigo o verso 12 novamente. Diz assim: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. Alguém vai, mas pastor, o que está dizendo nesses textos, né? Não é à toa que eu li só umas 30 vezes, né? E buscando, claro, a orientação do Senhor. Mas a primeira palavra que eu quero destacar nessa noite, que define o nosso relacionamento com Deus, e aí nós vamos desdobrar isso a partir do texto, é santidade. Santidade. Nesse contexto que nós temos aqui de Ageu, capítulo 2, versos 10 a 19, um dos grandes elementos do sermão de Ageu era que Deus queria dizer ao povo o seguinte, que não era apenas uma lição sobre ser santo, mas permanecer santo, permanecer com uma vida santa. Afinal de contas, o que é ser santo? Ser santo, na verdade, é uma vida separada, é uma vida santificada ao Senhor, separada de tal maneira que a sua vida agrade ao Senhor. Esse é o sentido de ser santo. E aí então, o profeta Ageu usa duas ilustrações tiradas lá do Antigo Testamento, do começo da lei mosaica. E os versículos 12 e 13 representam essas duas questões das leis mosaicas. A primeira é essa: alguém que leva a carne santa na orla das suas vestes. O que é isso? Bom, primeiro precisamos entender como funcionava o período sacerdotal no tempo desde Moisés. Nós sabemos, quando você olha na Bíblia, nas antigas passagens das leis de Moisés, você sabe que naquela época era necessário que animais fossem sacrificados como uma forma de adoração, de cobrir o pecado do povo. Então animais eram sacrificados e colocados no altar. E no momento em que aquele animal era sacrificado e colocado no altar, ou seja, dedicado ao Senhor, isso era o sacrifício, é aquele animal morto colocado no altar. A Bíblia diz que quando aquele animal morto sacrificado era colocado no altar, o contato daquela carne no altar tornava aquela carne santa. Santa em que sentido? Separada, dedicada ao Senhor. Então aquela carne era santa, separada ao Senhor, porque estava no altar. Muito bem. Sabemos uma história de um profeta chamado Eli, em que seus dois filhos, desobedientes ao pai e irreverentes contra o Senhor, e que eles resolviam fazer na sua época em que o pai era sacerdote? Eles iam lá, pegavam um espeto tridente, e aí ia lá, espetavam a carne e levavam para fazer churrasco com a família, com os amigos, né? Imagine só que situação. Não, a melhor carne, em vez de dedicar ao Senhor, eles iam lá, roubavam e faziam os sacrifícios e os seus churrascos, né? Com os seus amigos. Usavam a carne santa para algo profano. E aí Deus se enfureceu tanto com aqueles filhos de Eli, que repreendeu Eli, tirou o sacerdócio de Eli, e os filhos de Eli foram mortos, né? Dois jovens que poderiam ser servos do Senhor, Ofni e Finéias, né? Que esses dois nomes também não iam longe, né? Mas Ofni e Finéias, despeitosos com o Senhor, resolveram tirar aquilo que era santo, separado pelo Senhor, e fazerem disso algo profano. E Deus se enfureceu ao ponto de que aquela família perdeu a oportunidade de servir ao Senhor. Muito bem, assim era a carne santa ali no altar.
Bem, aqui a ilustração está se referindo simplesmente disso. Todos os sacerdotes, quando iam para oferecer o sacrifício, eles vestiam umas roupas especiais, tipo umas batinas, tipo umas roupas, umas vestes grandes, né? E às vezes a carne, ou a carne sacrificada no animal, porque na verdade você tem que saber que os sacerdotes naquela época, eles tinham um pouquinho de trabalho tipo açougueiro, né? Eu já disse que eu não queria ser sacerdote naquela época, né? Eu dou graças a Deus por ser pastor numa época em que não tem que matar bicho, né? Já pensou? Se tivesse naquela época, a nossa igreja aqui tinha um altar aqui, vem, traga o bicho! Mata o bicho, esparrama o sangue, né? Pega a carne, puxa. A Raquel, por exemplo, ia ficar nervosa, né? Já pensou, né? A Raquel vendo aqui o bicho morrendo na frente, sacrificado. Ela não ia gostar muito dessa achar. Legal? Não, né? Ia ser legal, né? Não ia gostar muito de um bicho, mas você vê como Deus faz, né? Deus que queria, né? Ele não queria só alface no altar, ele queria carne, né? E aí, estou provocando aqui a Raquel, né, pastor? E aí, imagina só ser sacerdote nessa época, nem dava para ficar limpinho, né? No altar, no sacerdote, com a roupa, que eles ligavam. Tá igual quando, já casado, eu fui tirar o meu dente do siso, lá em Dourados, na época, o dentista foi me tratar, ele falou, não, vai ser fácil, né? Quando eu vi, passava um tempo, eu estava com o joelho no meu peito, né? E assim, estancando. Depois que ele saiu de lá, ele estava com a roupa de astronauta, tudo cheio de sangue, só para tirar o dente do siso. Tirou um, quando foi tirar o segundo, nossa, Senhor, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, tirou 2, o terceiro e 4 não foi não. Mas ele saltou ensanguentado, sangue pelo chão, era só 2 dentes, imagina você matar um animal. Muito bem, e aí, é assim os sacrifícios daqueles dias. Os sacerdotes ficavam todos sujos, e aí pedaço de carne voava, e aí tinha carne que ficava nas vestes. Aí eu estou tentando fazer a figura desse versículo, né? Muito bem, sacerdote, animal sacrificado, lá no sacerdote altar, carne santa, e aquela carne santa de repente espirrava nas vestes, e aí estava a figura nesse contexto. O sacerdote, com as suas roupas, e pedaços de carne que estavam no altar, respingando e pulando nas suas vestes. E aí, na orla, na barra da sua capa, havia carne e carne santa. E aí a indagação que aqui o profeta Ageu faz ao povo, e aí para os sacerdotes especificamente, é o seguinte: bom, se a carne é santa lá no altar pulou nas vestes do sacerdote, o fato da carne ser santa não transformava as vestes em vestes santas, pelo contato com o altar. E aí então vem a indagação, vamos imaginar que ele passando pela cadeira, né? E aí então as vestes, não a carne, tocasse na cadeira. Isso tornaria a cadeira santificada pelo contato indireto, carne na orla, a orla tornada santa, e agora a orla, a veste tocada no outro objeto, ou na comida, tornaria aquele terceiro elemento santificado? E a resposta dos sacerdotes foi não, porque a santidade, ou o lado santo, estava na carne, e sim na veste que estava ali em contato com a carne. Parece estranha a pergunta, mas era própria dentro do questionamento e da estrutura sacerdotal que havia naquele período. E aí então basta, a gente tem vários textos que apresentam isso, em Êxodo 29, 37, Levíticos 22, 4, 10, 10, 11, Números 19, 22, textos que mostram que a carne colocada no altar se tornava santa, e tudo aquilo que tocasse na carne santa se tornava santo também. Mas a pergunta é, e aquilo que tocasse a veste, seria também? E aí então a resposta é não. E a segunda pergunta, complexa aparentemente, está no versículo 13. Não pode colocar, por favor, o verso 13 aí? Verso 13 mostra a segunda situação, que era, havia uma legislação também dentro da lei mosaica que dizia o seguinte: qualquer pessoa que tocasse um defunto, eu fico pensando no coveiro, né, o necrotério, né, mas qualquer um que tocasse um defunto, e também outras situações, ele ficava impuro, ele precisava se lavar, e muitas outras cositas mais, que o tornavam impuro, e ele então tinha que se lavar e ficar longe do altar por algumas horas, ou dias, ou tempo maior. E aí então, diz aí o texto: e se alguém for contaminado pelo contato com o defunto, o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo, ficará imunda. Então nós temos duas situações. Primeiro, um contato indireto com a orla, com a veste, tornaria santo? Não. E agora alguém que tocou em algo impuro e tocasse em uma dessas comidas, tornaria aquilo imundo? E aí então a resposta é sim, ficará imundo. É mais ou menos assim, se você tivesse um necrotério, e o cara fazendo o exame, o legista lá, né? E o cara lá com as luvas, enfiando a mão, tentando
achar a bala do cara que morreu e ele mexia lá. Né? Sabe aqueles filmes de terror, né? Que começa a abrir, pega a serra, mata, o defunto está ali, pega a serra, corta, tira lá, começa a achar o defeito, quem que morreu de quê, e entra com a mãozona lá, e alguém fala, você quer um McDonald's? Né? Com a mesma mão, né? Engolisse ali um lanche na hora, se você comeria, e depois ele dissesse, você quer também, que você estivesse ali, eu não, se tocou do bicho morto, no gente morto, aí, né? Vou comer esse... E a pergunta é exatamente, alguém que tocasse, e aí não só aspecto de sanidade, sanitária, leis sanitárias, mas o aspecto espiritual, o aspecto legal, tornaria impura aquelas mãos, se tocasse no alimento? E os sacerdotes prontamente responderam, sim, tornar-se-á imundo. Muito bem, então nós temos duas questões sendo levantadas aqui. Como a santidade se dá, e como a impureza se dá, e como ela se propaga. Muito bem, primeira coisa, e o resumo da história é, santidade ou impureza não pode ser transferida. É a primeira conclusão que esse texto nos mostra. Ou seja, nenhuma santidade ou pureza de vida pode ser transferida para ninguém. Mas o pecado é contagioso. Ou seja, santidade você não coloca para os outros, mas o pecado pode contagiar outras pessoas. E alguns exemplos que podem nos ajudar é mais ou menos assim. Você pegar uma fruta saudável, sadia, vistosa, né? E colocá-la num cesto de frutas podres, o que acontecerá? Será que a fruta saudável transformará as frutas podres em frutas saudáveis novamente? E nós sabemos que não. Por outro lado, se nós colocarmos nesse inverso, será que uma fruta podre num cesto de frutas boas, será que fará com que aquela fruta saudável seja transformada em podre também? E engraçado, é a mesma questão. Santidade não se transfere. A podridão, sim. Um outro exemplo é, um doente não pode obter cura simplesmente tocando em alguém saudável. Ou pode? Ah, eu estou doente, deixa eu pôr a mão no moto aqui. Não, o moto não está tossindo, né? Pôr a mão no florizol que está saudável. Estou tossindo, vou pôr a mão no florizol que não está tossindo. E pus a mão nele, estou saudável, estou curado. É assim que dá? Não. Por outro lado, se o nosso querido aqui tiver com uma doença contagiosa, espero que não, é claro, e aí eu chegar lá, né, eu saudável, aparentemente, né, claro, e eu tocasse nele aqui, pronto, lascou, já estou doente também. A mesma relação, a doença se contagia, saúde não. Santidade não se transfere, pecado contagia. E este é o ensinamento do contexto. Ou seja, nós estamos diante de um quadro em que o pecado preocupava mais a nação de Israel do que os poucos saudáveis e santos que havia. E aí então vem a impureza. De onde vinha esse quadro do morto impuro que traria a impureza para a nação? A impureza, o defunto, o morto aqui no quadro, era a falta de empenho do povo em reconstruir o templo. Ou seja, o templo parado sem ser reconstruído era o defunto no espaço. As pessoas tocavam, colocavam as mãos nessa obra, mas tocavam de uma forma em que aquilo não avançava. Era uma obra morta, parada. E olha, você já viu a obra parada? Já viu essas, né? Eu ouvi falar que o metrô que ia ligar o aeroporto com Guarulhos ia ser antes de 2014, é isso, né? Para inaugurado para a Copa, né? Era dito lá atrás que os passageiros chegassem no Brasil, no aeroporto de Guarulhos, né? Chegariam em Guarulhos, pegavam ali um metrô e se conectavam com o restante de São Paulo. E aí, está tudo funcionando? Parece que esses dias andaram, né? O governador, sei lá, andou com esse trem, falou que estava funcionando. Alguém andou nisso já? O metrô? Certo que 4 anos depois o metrô, não sei, uma estação estava sendo inaugurada, mas era uma obra morta. Quantas obras mortas nós vemos por aí, né? E às vezes você passa lá, tem 2, 3 por na mão. Assim estava a reconstrução do templo, uma obra morta. Sabe por quê? Isso era o quadro da desobediência. Isso desagradava ao Senhor. E sabe o que fazia? Simplesmente o Senhor estava dizendo ao povo o seguinte, que a desobediência do povo, a inércia, a falta de empenho na obra, ou seja, as prioridades torcidas, terminaram as casas próprias, mas abandonaram a reconstrução do templo. Esta atitude mórbida com relação ao relacionamento com a palavra, com relação à obra do Senhor, e tudo aquilo que não realizavam, não adiantavam cultuar o Senhor, não adiantavam oferecer sacrifícios, simplesmente porque aquele povo estava vivendo longe do Senhor.
Tudo estava contaminado aos olhos do Senhor. O povo nos dias de Ageu achava que era povo de Deus, estava na terra santa de Deus, estavam ali perto do templo santo de Deus, e para eles estava tudo certo. Era como se tudo estivesse certo. Nós somos o povo de Deus, nós estamos na terra que Deus separou, estamos aí em contato com o templo, meia boca sendo reconstruído, está tudo certo. Para eles estava tudo bem, mas aos olhos do Senhor estava tudo contaminado, porque a desobediência era clara quanto ao empenho na obra do Senhor. Estavam construindo o templo, mas estavam fazendo isso de uma maneira arrastada. É curioso quando você vê 4, 5 funcionários públicos numa obra na rua, né? Já viram, né? Todo mundo sabe como é que é. Como é que funciona mesmo? 4, 5. Em geral, como é que é? Como é que é o retrato? Clássico? Um trabalha 4 horas. Muito bem. Um trabalhando, 4 olhando, que estão revezando, né? Cada 10 minutos vai um lá, né? Vai agachar, mas não antes, primeiro dar uma acostada, tirar, né, o suor, passar, né? Conversar. 4, 5 para fazer um negocinho. Você vê como avança esse Brasil. Mas esse Brasil é longe, né? Muito longe. Bem, e assim estava a nação de Israel com o tempo. Desse jeito, igual funcionários da prefeitura fazendo uma obra na rua. E achavam que estava funcionando. Estão com a mão no negócio. Um dia acontece nada. E não acontecia. E para o Senhor, um povo distante e desobediente, nada de santo havia nisso. Mas não estava certo, não agradava ao Senhor de forma alguma. E a exortação do Senhor ao povo era de que não pode haver santidade só porque era considerado povo de Deus, terra de Deus, o templo de Deus. Não é por isso que tudo era santo. Santificação ou vida separada para Deus não é verdadeiro, não é de verdade, se a obra que nós estivemos realizando não for através do sacrifício de obediência. E Deus estava sinalizando exatamente isso àquela nação, que Ele não estava agradando com a atitude, com o empenho do povo, e portanto estava inclusive mostrando com os resultados econômicos da nação. E aí o texto diz que havia uma colheita fraca, havia pragas, havia seca, falta de alimento, falta de semente, árvores sem frutos, produção ruim, economia enfraquecida. Ou seja, Deus estava dando sinais de que não se agradava do empenho do povo com a obra do Senhor. Mas o povo não entendia, não conectava os fatos, não fazia um link entre aquilo que Deus mostrava pela realidade econômica e a falta de bênçãos na vida, com a falta de empenho de uma nação que deveria se empenhar para fazer a obra do Senhor. Bom, em nossos dias também é preciso o mesmo tipo de despertamento. Ou seja, sabe que existe um tal religiosismo em nossas mentes, que é mais ou menos assim: domingo eu estou na igreja, e o culto vai ser uma bênção, ou foi uma bênção, e eu estou aqui, né? O pastor pregou uma mensagem michuruca, mas tudo bem, né? E aí cantou muito bonito o pessoal, o culto foi uma bênção, eu estava lá e está tudo certo, minha vida está santa. É mais ou menos assim. Porque as coisas ao redor, alguém está fazendo e está tudo certo e está bem, é como se eu achasse que isso transferisse para mim. A santidade do pregador, a santidade da música, a santidade no ambiente, a santidade no contexto, alguns querem que ela cole na gente. E sai daqui sem fazer nada, sem ter nenhum esforço, nada. Mas eu estou num ambiente tipo no aquário, vai me contaminar também, contagiar. E aí nós vamos ver a palavra que santidade não se contamina. Ou seja, ninguém será contagiado pela santidade dos outros. Você não poderá e não sairá melhor daqui se alguém estiver com a vida separada e você não. Você não sairá daqui santificado se alguém desenvolveu a obra do Senhor com muito empenho e você apenas assistiu, você apenas viu. Isso não faz de ninguém alguém santo para o Senhor, porque a santidade não é transferível. A nossa separação para o Senhor é algo pessoal, é uma obediência íntima. Aí vem a questão: ninguém terá relacionamento real com o Senhor se não compreender o significado de santidade na sua própria vida. Sabe, infelizmente, vivemos num mundo em que uma gota de sujeira pode contaminar todo um vaso de água. Muitas gotas de água, no entanto, não irão purificar um vaso de água suja. É mais ou menos se eu pegar esse vasinho aqui e colocar só água limpa e vier com umas gotinhas de água suja e toda essa água fica contaminada.
Pelo contrário, se eu inverter, colocar nela apenas água suja e vier com umas gotas de água limpa, essa água não ficará limpa. Infelizmente, nós vivemos uma realidade em que nós queremos receber essa transferência de santidade daqueles que estão ao nosso redor e nada fazemos para mudar a nossa própria história, a nossa própria realidade. Eu fico imaginando quantas pessoas vão à igreja, às igrejas em geral, e acreditam que pelo fato de ter ido, de ter assistido e participado, a sua parte com Deus está resolvida. É uma visão de religiosismo, de tentativa de transferir santidade, achar que assim agrada ao Senhor, mas infelizmente isso não agrada ao Senhor, isso não envolve e não define o seu relacionamento com Ele, muito pelo contrário. Assim como Deus não estava satisfeito com a nação de Israel, não tem ficado satisfeito com o cristianismo daqueles que assistem aos cultos. Por que assistir? Porque na verdade o culto deve ser prestado, né? Nós estamos aqui para prestar culto e não assistir o culto. Por isso eu alerto, inclusive, aqueles que estão online ou assistindo, né? Que aqueles que estão assistindo e não tem outra forma, amém, por isso, que bom, né? Mas o melhor é quando a gente pode prestar culto, porque ninguém presta culto ficando em casa ou fazendo qualquer outra coisa. Nós prestamos culto quando nós nos envolvemos inteiramente, quando nós colocamos as nossas mãos, os nossos dons e talentos a serviço do Senhor. A santidade, na verdade, dependia de um contato, uma aproximação direta do povo com a obra do Senhor. Era preciso que o povo, no caso de Judá lá, estivesse inteiramente ligado, diretamente ligado, obedecendo e temendo ao Senhor e com a mão na massa, servindo na reconstrução da casa do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, o texto nos alerta que o sacrifício que interessa ao Senhor é o sacrifício da obediência. Muito mais do que holocaustos, muito mais do que animais. O sacrifício que interessa ao Senhor é aquele que nós colocamos no nosso coração em obediência. Fico pensando, quantas vezes nós estamos sendo obedientes ao Senhor em nossa tarefa de servi-lo e adorá-lo? Deus espera de você e de mim um relacionamento direto, você e Ele. Não, você, pastor e alguém. Não é você no meio de outras pessoas. Não, você e Deus. Às vezes a gente olha para a igreja, e às vezes quando tem pouca gente na igreja, a gente pensa assim, nossa, e a gente fica com os olhos mais naqueles que não vieram, e tristes por aqueles que não vieram, do que alegres por aqueles que vieram, né? Engraçado como o foco das coisas a gente inverte, né? A gente está mais preocupado com aquele que não veio do que sermos contagiados pela alegria daquele que aqui está. É preciso que a gente aprenda a valorizar cada um que está aqui, e a partir do momento em que nós somos dispostos a sacrificar nossas vidas ao Senhor, aqui começa o meu relacionamento com Deus. Que nessa noite, você e eu possamos estarmos dispostos a um relacionamento pessoal com o Senhor. E esse relacionamento começa quando nós nos tornamos obedientes, disponíveis, prontos para o serviço do Senhor. Eu posso dizer para você que assim como aqueles que estavam distantes e preguiçosos da construção do templo, e Deus não tinha nada com aqueles, Deus continua convocando você e eu para entregarmos aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que sabemos fazer, para nos dedicarmos à obra do Senhor, e só então entenderemos o que é uma vida santa, separada e que agrada ao Senhor. Relacionamento com Deus se dá através de santidade, e santidade se revela através de uma decisão em que eu me entrego ao Senhor de forma sincera e eu me coloco disponível para o Senhor. Tem sido você alguém disponível, disposto para fazer a obra do Senhor ou não? Caso contrário, o seu relacionamento com Deus estará tão fracassado quanto aquele do povo de Israel. E a segunda questão que eu quero destacar nessa noite, que se queremos ter um relacionamento real com o Senhor, primeiro é preciso santidade. A segunda palavra está no verso 15. Veja comigo no verso 15 o que diz o texto. Ageu capítulo 2, verso 15, diz assim: agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde esse dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Esses versículos que começam no verso 15 e vão até o final, revelam aqui o momento em que Ageu, o profeta Ageu, está convocando o povo para que então retomassem a obra da casa do Senhor. E aqui o texto diz que aqui Deus então respondendo à nação, dizendo assim: que bom que hoje vocês decidiram voltar, que bom que hoje vocês resolveram retomar. E essa palavra, então, eu quero chamar a atenção, que define o nosso relacionamento com Deus, além de santidade, é a palavra arrependimento. Santidade
e arrependimento definem o nosso nível de relacionamento com o Senhor. Mas o que tem a ver com arrependimento essa história? É preciso entender que a nação Israel estava parada. E aí quando vem a mensagem de Ageu, Deus vai lá, chacoalha a nação, e eles então retomam a obra, e a resposta de Deus é imediata. Bom, já que hoje vocês resolveram voltar à obra, já que hoje vocês decidiram voltar, retomar e lançar os fundamentos, a partir de agora, a minha resposta a esse povo será outra. E aqui nós temos basicamente um muro que divide as duas realidades. Uma, o tempo da desobediência e a resposta de Deus. Colheita ruim, árvores sem frutos, resultados ruins. E aí então depois, agora o momento do arrependimento, da retomada, da obediência, de colocar as mãos na massa, de servirem ao Senhor de verdade, de estarem separados para o Senhor, a segunda etapa. E aí então no verso 19, coloca aí por favor, no verso 19, a resposta de Deus. Verso 19, porventura há ainda semente no celeiro? Ou seja, até então havia semente? Não. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos. Observe aqui o divisor de águas. Até aqui uma realidade de destruição. Sem nada, sem as bênçãos de Deus. Mas observe, mas desde esse dia vos abençoarei. Veja aqui a divisão. Enquanto desobedientes, tudo vazio. Desse dia que vocês retomaram, a resposta de Deus foi: vos abençoarei. É curioso como Deus responde rápido às nossas orações quando necessário, né? É curioso que alguns nunca entenderam que o nosso relacionamento com Deus não é uma barganha. Deus não está aqui fazendo trocas, mas Deus tem prazer em satisfazer as necessidades e atender o desejo do coração daquele que vive e agrada ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o seu coração. É curioso como Deus tem prazer em fazer aquilo para aquele que o serve de verdade. E essa história lá em Ageu revela esse Deus misericordioso e gracioso com um povo que, embora distante, de repente caiu a ficha, entendeu que estava errado, resolveu voltar, resolveu colocar a mão na massa, tanto que então naquele dia em diante a obra avançou grandemente, e Deus falou assim: bom, até agora estava vazio a dispensa. Hoje, já que vocês decidiram me servir de verdade, a partir de hoje, desse dia, eu os abençoarei. Infelizmente, aquele povo até então não tinha dado ouvidos à pregação do profeta Ageu, mas no dia que deu ouvidos e mudou e se arrependeu, Deus transformou a realidade, as dificuldades em bênçãos. Grave pecado é recusar-se a se arrepender. Infelizmente, tem muitas pessoas que entendem, reconhecem que estão vivendo longe do Senhor, que estão vivendo longe sem servirem ao Senhor de verdade, mas não tem nenhuma decisão de arrependimento. Aliás, arrependimento faz uma grande diferença no coração de Deus, faz uma grande diferença na resposta de Deus. Quando Deus falou através do profeta Ageu, e aí então o povo decidiu fazer o que Deus tinha colocado, Deus começou a abençoar aquela nação. E aí nós vemos que a partir dali, nós vemos que o Senhor abençoaria o povo com uma colheita abundante, com figos, uvas, azeitonas e toda a sorte de frutos que ali poderia haver no campo. Uma vez que o povo se comprometeu e reiniciou a obra, Deus iniciaria o período de bênçãos de forma imediata. E aí então, nesse contexto, nesse versículo me chama a atenção, depois de ler tantas vezes, eu comecei a compreender o que Deus realmente estava querendo dizer nesse versículo. E é curioso como esse versículo mostra uma característica de Deus. E estava dizendo nesse versículo 18 e 19 o seguinte: mais ou menos assim, olha para a prateleira, tem alguma coisa? Olhar, não tem nada. Olha para os sacos de semente, tem? Não, já plantamos. E já nasceu alguma coisa? Não, nasceu nada ainda. E o que mais alternativa vocês têm? Nada, nenhuma, só esperar. E aí então Deus falou assim: tudo bem, agora vocês vão entender que com o cenário que tem, a natureza só não vai resolver o problema. Só um milagre, certo? E quando aconteceu, eles entenderam que era Deus agindo. Ou seja, o que Deus queria mostrar, e muitas vezes Ele faz esse exercício de fé em nossas vidas, Deus às vezes faz a gente passar por um pedaço ruim de vida, né, e circunstâncias difíceis, para que a gente possa olhar e reconhecer como Ele realiza milagres ainda hoje, amém?
E Deus faz milagres ainda hoje tremendos. E às vezes Deus pode transformar uma vida inóspita, uma situação difícil, sem resultados aparentes. E aí quando Ele passa a agir e abençoar num povo arrependido, santo e separado, grandes coisas faz o Senhor por nós. Amém? E naquele momento Deus queria que a nação olhasse para o nada, para aquilo que era impossível, para aquilo que não havia aos olhos humanos qualquer chance. E aí então o povo entendesse, bom, Deus fala, então, tá vendo? Nenhuma chance, nem pela natureza, o caminho natural não vai. Só vai com a minha mão maravilhosa de graça. E assim foi que Deus agiu. Aquela nação experimentou uma tremenda colheita, uma abençoada colheita nos dias seguintes. E o povo entendeu e aprendeu a olhar para o céu e aprendeu a dizer, obrigado, Senhor. Entenderam que era necessário dar graça ao Senhor. Mas para quem Deus faz isso? Para quem Deus responde dessa maneira, com grandes bênçãos? Será que para todos os povos, para todas as pessoas? Evidentemente não. A Bíblia fala que Deus faz chover sobre justos e injustos. Mas a bênção do Senhor está sobre aquele que o serve. Amém? Para aquele que está ligado com o Senhor. Irmãos, nós não queremos apenas as chuvas normais. Nós queremos a bênção em nossas vidas. Eu não estou aqui pregando sobre prosperidade, sobre bens materiais. Não, eu estou dizendo, pregando sobre um Deus verdadeiro que quer que nós aproximemos dele. E quanto mais aproximarmos, maiores serão as bênçãos do nosso Deus em nosso favor. Sabe, quando alguém realmente se arrepende, o arrependimento de verdade que aproxima o ser humano de Deus, o céu de Deus, como ele se dá? O arrependimento, ele envolve algumas coisas. Primeiro, uma decisão, pessoal, do coração. Ou seja, uma decisão real. Eu me arrependo, me humilho pelo que eu fiz, estou disposto a mudar de vida. Mas em seguida, além da decisão, envolve prática, envolve obras, envolve colocar a mão na massa. Eu já vi tanta gente dizendo assim, não, a partir de agora eu vou servir ao Senhor. Não, a partir de agora pode contar comigo, os ministérios, vou estar em tudo, estou lá, para lá. E sabe aquele negócio que a gente fala de cavalo paraguaio, né? E vem, pocotó, passa um dia, uma semana, sumiu, né? O que tem de crente cavalo paraguaio é brincadeira, né? Que não estou arrependido, agora eu vou, pode contar comigo, põe o nome em tudo na lista, estou lá de segunda a domingo, segunda a segunda, e aí vai, quando chega no meio dia, meia dificuldade. Isso não é arrependimento. Isso nunca houve mudança de verdade. Sabe por quê? Uma mudança verdadeira vai envolver uma decisão verdadeira por dentro, um compromisso com o Senhor. Um compromisso tal que nos coloca responsáveis, ainda que os outros falhem. E falham pessoas ao nosso redor? Pessoas caem? Pessoas desanimam? Sim, mas aquele que tem compromisso com o Senhor não será movido pela impureza ao redor, porque a santidade é desenvolvida pelo meu relacionamento com o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos que arrependimento e santidade estão intimamente ligadas. Ou seja, uma pessoa que está verdadeiramente arrependida, ela vai viver uma vida separada para o Senhor, não para os homens, não para agradar pastores, não para agradar o ministério, mas para agradar ao Senhor. O que aconteceria com você se mais ninguém viesse à igreja hoje? Ninguém. Mais ninguém. Só você, talvez o pastor, alguém que abriu a porta, né, sei lá, e o culto acontece em você, né? Você e você. No início do meu ministério, algumas vezes eu já tive que pregar e fazer um culto só para mim e minha família. Só, não tinha ninguém. E quando está aqueles dias ruins, chuvas, né, aquela coisa toda, né? E aí é a hora de ver se tem crente de açúcar, crente mais ou menos, né? Crente meia boca. Quando as coisas não estão favoráveis, né? Quando está tudo favorável, as pessoas estão lá. Mas nem dia favorável, as pessoas são fiéis. Sabe por que arrependimento e compromisso não é uma coisa que faz parte da vida hoje natural? Por qualquer dificuldade, as pessoas abandonam o Senhor, abandonam os ministérios, abandonam suas responsabilidades. Sabe por quê? Porque nunca houve arrependimento verdadeiro. Alguém verdadeiramente arrependido, compromisso com o Senhor, fará tudo, ainda que custe, ainda que envolva sacrifícios, para mostrar que ele está ali para servir ao Senhor. É engraçado como tem pessoas que jamais faltam no trabalho e por qualquer motivo faltam na igreja. Não é assim? Tem pessoas que jamais faltam de assistir um jogo ou assistir uma coisa, mas por pouco, muito pouco, deixam de estar na casa do Senhor. Por muito pouco as pessoas abandonam seus compromissos com Deus e por quase nada fazem tudo por outras coisas.
Fazem tudo para almoçar na sogra, no domingo, mas fazem nada para estar na escola dominical. Fazem tudo para brincar com não sei quem, mas muito pouco para estar na casa do Senhor. No dia de chuva, vai para o trabalho, mas no dia de chuva não vem para a igreja. No dia de frio, não vai para a igreja, mas vai para o trabalho. É curioso como a gente tem situações semelhantes. Para Deus é de um jeito, para o mundo é de outro. Mas que povo é esse? Que arrependimento é esse? Que compromisso é esse? Que nós fazemos tão pouco quanto é para o Senhor e muito quando é para o mundo, para os nossos interesses, para os nossos amores. Eu tenho certeza que se alguém aqui ainda doente, quase morrendo, arrastando a perna, fala assim: você ganhou uma passagem aérea para assistir o jogo do Brasil na Rússia, lugar estratégico do lado do Neymar. Arrastando a perna, vai lá e tal, vai para o que for. Mas se tiver culto na igreja, uma dorzinha nesse pontinho do dedo, eu não vou, já vou assistir culto online, né? Mas para o trabalho vai, porque chegar lá vai levar um escovão do patrão se não for, né? Perdeu o emprego. Mas para Deus não! Que arrependimento é esse? Firula. Sabe, muitas vezes nós nunca entendemos o que é relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é o sacrifício de obediência. Eu faço tudo para o Senhor. Nada me fará trocar o meu compromisso com Deus. É lamentável que vivemos uma época em que o cristianismo virou algo como talvez, algo como quem sabe, algo como se eu tiver tempo, algo como se tiver chance, e não como minha prioridade de vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por que será que Deus parou de acrescentar muitas dessas coisas? Porque o reino de Deus não tem sido mais o primeiro lugar em nossas vidas. E aqui nós temos a história de Judá, lá na nação de Israel, que perdia a bênção do Senhor, porque o seu compromisso com Deus era do mais ou menos, era do talvez, era do quem sabe, e não do colocar a mão e servir ao Senhor apesar das dificuldades. Nessa noite, eu quero deixar e terminar essa mensagem dizendo uma pergunta simples em uma frase: que tipo de relacionamento você e eu estamos tendo com o Senhor? Será que existe de fato interesse de uma vida separada e de fato um arrependimento verdadeiro e vivenciado com o Senhor? Ou queremos ser como muitos, que vivem uma fantasia, que vivem uma aparente, um pseudo-cristianismo, uma coisa parcial na vida cristã, e não realmente uma entrega verdadeira de coração, de disposição, em que devemos colocarmos ao Senhor: Senhor, aqui está a minha vida, aqui estão os meus dons, aqui estão os meus talentos, aqui estão os meus recursos, aqui está a minha casa, aqui está a minha família, aqui está a chave do meu carro, aqui está o meu futuro, o meu passado, o meu presente, o meu casamento, meus filhos, marido, esposa, aqui está o meu tempo, aqui está minha dedicação ao ministério. Que tipo de decisão temos tomado diante do Senhor? Que Deus levante em nossos dias verdadeiros adoradores, disponíveis, dispostos a viver uma vida em santidade e em verdadeiro arrependimento. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Ageu teve um povo difícil, mas com a tua palavra, aquele povo decidiu se inclinar ao Senhor, se render ao teu altar, e vimos uma experiência fantástica das bênçãos do Senhor sobre aquela nação. O tempo foi terminado, a colheita que experimentaram foi grandiosa, as bênçãos do Senhor foram maravilhosas, tudo porque aquele povo decidiu naquele dia que seriam separados, santos para o Senhor, e demonstrariam e viveriam um arrependimento verdadeiro e genuíno. Ó Deus, desperta em nós a mesma decisão, que aquele exemplo de um povo que decidiu ser santo e arrependido possa estimular nossas vidas e cada um de nós a uma entrega verdadeira e real, um compromisso, um relacionamento de coração com o Senhor. Senhor meu e Deus meu. Ó Deus, cada um de nós possa ter esse tipo de relacionamento com o Pai, com o Senhor, com aquele que está conosco a cada dia. Ó Deus, conceda-nos vitórias. Os desafios são muitos, mas ó Deus, conceda-nos a vitória sobre os nosso desânimo, as nossas tentações, em relação às nossas impurezas. Ó Deus, separa as nossas vidas para a tua glória. Colocamos o teu povo aqui nas tuas mãos e oramos agradecidos desde já, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
próxima música fala sobre como podemos nos render a Deus, que fala que Ele estava desde o princípio, Ele criou a terra e como gratidão a gente agradece a Ele por tudo isso, sempre de coração.
salvação, uma forma de reconhecer tudo que Deus faz por nós. Que desde o princípio Ele vem pensando em nós, desde que Ele nos criasse. Também criou a terra já pensando em colocar-nos aqui na terra para louvar a Deus. E o que a gente pode dizer para Ele? Nada além de agradecer a Ele, porque Ele faz tudo por nós. Ele está sempre nos suprindo a necessidade. E por isso que a gente tem que estar sempre de mãos levantadas para Deus, agradecendo por tudo que Ele faz em nossas vidas. Pode se sentar? O que podemos fazer por Deus, além de se entregar por Ele? Servir e agradecer. Alguns avisos: nossas programações regulares continuam, escola dominical às 9h30 e nosso culto de louvor e adoração às 19 horas aos domingos. Essa semana não vai ter os pastores por causa do CFT que vai ter, do estudo que está tendo de teológico, que eles desejarem participar, fale para o pastor Antônio para combinar os horários que eles vão ter e as informações. Precisa comentar ou não? É só esse curso que a gente falou de manhã, que a gente vai comentar agora de novo, chama-se Apresentação do Trabalho de Pesquisa, é um segundo módulo desse curso que nós estamos ministrando aqui na igreja, é um centro de formação teológica, portanto, estudando teologia em nossa igreja. Por enquanto começou o primeiro módulo com o pastor Mauro, foi a primeira semana, ele virá em agosto, possivelmente para a segunda semana, sobre o panorama geral da Bíblia. Alguns já começaram a fazer, farão a segunda etapa. Esse outro módulo, o segundo, eu estou ministrando, fala sobre pesquisa, mas também a pesquisa bíblica. Tivemos a primeira aula segunda passada, vamos ter essa semana, quarta-feira, dia 27 às 7h30, das 7h30 às 10h30. Se alguém tiver interesse, fala comigo, participe. Tem outros módulos pela frente também, e se você tiver interesse, participe. Mas os pastores continuam à disposição, tem os horários deles, telefones para você agendar aconselhamento e visitas ali na frente, tá bom? Os eventos que estão chegando, a EBF está chegando, como eu mencionei hoje pela manhã, nos dias 13, 14 e 15 de julho. Esse está sendo o nosso primeiro projeto piloto a ser divulgado no Facebook de forma mais intensiva. A gente está pagando o Facebook para poder divulgar esse evento para as pessoas da nossa região. Então, além disso, ajude a compartilhar a nossa página, como falei pela manhã também. O culto do amigo também vai ser no final do próximo mês, já vamos começar a divulgação. A gente vai distribuir os convites pelo WhatsApp, também pelo Facebook, para vocês convidarem seus amigos a estarem aqui conosco nesse culto, tá? E aí, o que eu tinha falado pela manhã, a igreja tem uma página agora dedicada para todos esses eventos, divulgação de culto online, os eventos que vão acontecer, tudo isso a gente vai começar a alimentar lá. E não esqueça de, como o pessoal do YouTube diz, dar o seu like lá, curtir, para poder divulgar a nossa igreja, divulgar o Evangelho para as pessoas em nossa região, tá bom? Então compartilhe a página e lá vai ter todas as informações, eventos que vão estar chegando, programações. A gente vai começar também a colocar fotos do que está acontecendo, dos eventos, como a gente teve o encerramento do Meio da Família, já está lá também as fotos que aconteceu. Tudo isso a gente vai começar a colocar lá para divulgar a nossa igreja, tá bom? São esses avisos. Pastor Tomé? Vamos então nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por mais. Pai amado, muito obrigado pela mensagem da Tua palavra que ouvimos e que a mesma venha falar de uma forma muito especial aos nossos corações, nos mostrando verdades que nos farão refletir sobre a perfeita vontade do Senhor para nossas vidas e tomarmos uma direção plena que agrada ao Teu coração, Deus. Nos ajude a entender a cada dia do desejo do Senhor para as nossas vidas. E assim, através das nossas atitudes e ações, podemos exaltar o nome do Senhor, como também exercer as nossas atividades com prazer, cumprindo com fidelidade as nossas obrigações aqui na Tua igreja, Senhor. Eu Te louvo por tudo e por cada vida aqui presente, cada família que veio participar deste culto. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para
todo sempre. Amém. Pode se assentar.